Belize é uma das joias escondidas no Caribe. Com diversas ilhas paradisíacas, este país oferece algumas das praias mais bonitas da América Central. No primeiro vídeo da nossa série sobre Belize, vamos mostrar um pouco das belezas da ilha de São Pedro, localizada no norte do país. Com praias paradisíacas e influência da cultura maia, essa ilha foi a nossa porta de entrada para explorar as belezas desse país. Então sejam bem-vindos à Ilha de São Pedro, também conhecido como La Isla Bonita. Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre Belize. A gente está agora em São Pedro, que é um lugar super famoso, fica mais ao norte do país. E aqui a gente vai curtir bastante esses dias que a gente vai ficar por aqui, vai conhecer outros lugares no país. Então acompanha a gente e acompanha a gente nos próximos vídeos também, porque vai ter muita aventura. E São Pedro é uma cidadezinha bem pequena que fica na ilha de Ambergris, que é uma das maiores ilhas e mais famosas aqui do norte de Belize. E a cidade em si é bem pequena, não tem tanto para se fazer, mas daqui saem alguns passeios como mergulho, snorkel, e a gente vai explorar essa região pelos próximos dias, então acompanhem porque a gente está vendo o Mar do Caribe de pertinho. A gente está aqui na Ilha de Flores, na Guatemala, e a gente está indo para Belize. A gente vai atravessar a fronteira por terra, é uma fronteira bem difícil para brasileiros, mas vai dar tudo certo e a gente está na expectativa e vai mostrar tudo para vocês. O pessoal fala que para brasileiros, principalmente, é bem chatinho, bem complicado para quem não tem visto americano. Então a gente não tem e vai mostrar tudo aqui para vocês como que foi a nossa experiência. Pra gente entrar aqui na Guatemala já foi um pouquinho chato e acho que pra gente entrar em Belize agora vai ser mais chato ainda. Com certeza o pessoal deve ser bem mais rigoroso, principalmente com brasileiros, que a gente já ouviu, brasileiros, sul-americanos, mas vai ser um processo bem chatinho, dizem que pode levar até 6 horas a gente ir lá na imigração. E daqui de Flores até Belize tinha algumas opções que a gente tinha. A primeira opção que a gente pensou em pegar era um shuttle daqui até uma ilha, a primeira ilha que a gente vai, só que o pessoal da agência recomendou a gente não ir, porque a agência falou que não podia esperar muito tempo e geralmente, pela experiência deles, brasileiros demoravam pelo menos 3 horas. E que não poderiam esperar, que o melhor seria ir de ônibus público. É o que a gente está fazendo, na verdade é uma van. Você vai pegar essa vanzinha aqui até a fronteira e daqui até lá a gente vai pagar 40 quetzal. Então a gente não vai pegar o trecho inteiro, até por não saber como que vai ser depois. Então a gente vai pegar trecho separado e daqui até lá é mais ou menos 1h30. E a gente acabou de chegar aqui na última cidade que faz fronteira com Belize. A gente desceu da van e a partir daqui a gente segue caminhando. A gente tá bem pertinho e estamos na expectativa com bastante ansiedade já. E torcer para dar tudo certo e daqui a pouquinho a gente conta para vocês. E a gente está esperando o ônibus passar. E agora a gente vai para Belize City. De lá a gente pega um barco para a ilha que a gente vai ficar nos próximos dias. E a gente está esperando aqui. E a gente passou nessa vendinha para comprar algumas coisas de comer e de beber. E a gente já chegou levando susto com os preços daqui. O pessoal já falou pra gente
que era realmente bem mais caro. E então eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou e os preços. A gente comprou 2 pacotinhos desse, que é tipo um biscoito. Comprou suco, é um suco de kiwi com morango, bem gostoso. E a gente comprou um pão de forma também. E uns chocolates. E tudo isso por $24 de Belize, que dá mais ou menos R$ 60. E aí, o que vocês acharam do preço? E finalmente, depois de mais de 12 horas viajando, a gente tá bem cansado. Um dia inteiro para a gente chegar aqui, mas finalmente a gente chegou. A gente tá na ilha de São Pedro, aqui em Belize. A gente cruzou o país e chegou aqui. E mostrar para vocês a nossa acomodação desses próximos dias que a gente vai ficar aqui. Em todos os lugares que a gente tá ficando com 2 camas de casal. Então a gente não precisa dividir cama. E olha só, tem essa cama aqui. Tem, ó, ar-condicionado, que é muito importante. Tá muito, muito quente aqui. Outra cama. E aqui tem TV. E tem frigobar pra gente também. E mostrar o nosso banheiro. Banheiro. E a ducha. E a gente vai tomar banho, descansar, porque amanhã a gente quer acordar bem cedo para explorar um pouco do lugar. Acho que a ilha é bem bonita e é bem grande a ilha também, então a gente vai tirar esses próximos dias para aproveitar um pouco. E é isso aí, vamos descansar porque amanhã tem muita coisa e acho que vai ser bem legal. E a gente tá agora dando uma voltinha pela cidade, caminhando pela praia mesmo. E aqui mais pra frente do pier, de onde a gente chegou, perto de onde a gente tá ficando, é ainda mais bonito, é mais limpinho, a faixa de areia é maior e bem mais calmo também, então é melhor pra gente dar um passeio pela cidade. E hoje a gente resolveu explorar a região sul da ilha, acho que vai mais ou menos uns 20, 30 minutos caminhando. Tem muita coisa ainda pro sul. A cidadezinha fica um pouco mais para cima, então a gente quer sair um pouco desse centrinho para ver as melhores praias, onde não tem tanta gente, tantas construções. E agora a gente voltou para contar sobre como foi a imigração. Como vocês podem ver, estamos curtindo, passamos, deu tudo certo, mas também não foi fácil. A gente chegou super cedo lá na imigração, como a gente falou para vocês, e não tinha praticamente ninguém, só a gente. Quando eles viram que nosso passaporte era brasileiro, eles mandaram a gente esperar num cantinho. E nisso foram mais de 3 horas que a gente teve que esperar o pessoal e nada. Era por volta de 8 horas, a gente esperou. Então foi chegando muitos ônibus que vinham de várias partes da Guatemala, shuttle trazendo os turistas. E todo mundo passou na nossa frente e eles deixaram a gente esperando. Acho que era mais ou menos 10, 10 e meia. Chegaram alguns outros brasileiros e infelizmente aconteceu a mesma coisa. Por bobeirinha começaram a pedir explicação de tudo, pediram para ver todos os comprovantes de estadia, de voo de regresso, e isso não aconteceu com nenhum outro turista que passou na fila nesse período que a gente estava lá.
Então é triste saber que realmente esse preconceito existe com os brasileiros e a gente passou por isso também. E o que a gente tinha escutado, que esse preconceito também acontece na Guatemala, na saída do país. Quando a gente foi entregar nosso passaporte para eles carimbarem a saída, eles perguntaram se... Primeiro eles folhearam todas as páginas, com certeza procurando se não tinha o visto americano. E depois perguntaram se a gente ia retornar e em quanto tempo, e a gente falou que mais ou menos 15 dias. E pra gente foi tudo certo, mas a gente já escutou histórias que eles não queriam carimbar passaporte de saída para brasileiros. Então a primeira vez que a gente passou com o agente de imigração foi bem tranquilo. Não sei porquê, se o agente em si era novato, mas ele ficava perguntando todas as informações para um superior. E quando ele mostrou o nosso passaporte para o superior, aí foi quando ele mandou a gente esperar. Então, antes disso, ele tinha pedido para ver as perguntas normais, quanto tempo que a gente ia ficar, quais lugares a gente ia visitar, e pediu para a gente mostrar a comprovação dos lugares que a gente estava aqui. Então a gente mostrou, foi tranquilo, até que o superior chegou, viu o nosso passaporte e mandou a gente esperar. E isso ele falou que o superior ia conferir as nossas acomodações aqui em Belize. Então a gente ficou esperando 3 horas para no final das contas não foram conferir nada e realmente só fizeram a gente ficar esperando lá. No final das contas a gente só esperou, a gente voltou no balcão para conversar, perguntar o que estava acontecendo, se ia demorar muito tempo. Ele só falou que a gente tinha que levar tudo impresso, porque a gente não tinha nada impresso. Então a gente voltou, imprimiu todos os comprovantes de estadia, de voo de regresso e entregou para ele. E foi só isso que ele pediu. Aí ele pegou todos esses documentos com um folheto que a gente tem que preencher com os nossos dados e guardou. Foi só isso. Foi bem tranquila essa parte. A gente deu muita sorte que o outro oficial, possivelmente superior dele, não estava presente. Então ele só pegou a documentação, conferiu página por página se tava todas as documentações que eles tinham pedido pra gente, carimbou nosso passaporte, carimbou a folhinha e pronto, deixou a gente seguir viagem. E antes da gente imprimir, ele pediu para dar uma olhada de novo nos documentos, que a gente falou, a gente está com todos os documentos aqui e não está entendendo o porquê que está demorando. E já tinha mostrado tudo para ele. Aí ele ficou pegando no nosso pé em relação ao comprovante de pagamento. Ele falou, meio que isso aqui não resolve nada. Eu preciso, além de comprovante de hospedagem de todos os lugares, eu preciso do comprovante de pagamento. Então acho que ele queria como se fosse um extrato bancário para comprovar que realmente foram pagas. Mas a gente falou que a gente não tinha, que só tinha confirmação por e-mail. E foi isso. A gente entregou isso que a gente tinha e passou. Como a gente viaja mais ou menos sem rumo assim, a gente estava com uma expectativa de ficar cerca de 15 dias no país, mas possivelmente podia mudar. Então algumas reservações a gente já tinha, comprovação por e-mail, e outras diárias que a gente não tinha certeza de onde a gente ia ficar, o que ia fazer, a gente foi no Booking e fez uma reservação que fosse reembolsável. Então a gente fez, depois que a gente passou lá com o pessoal da imigração, a gente cancelou sem tarifa nenhuma. E acho que foram as mais importantes, porque quando a gente baixa, a gente consegue ver o preço da acomodação, e acho que isso era o que eles realmente queriam ver. Então eles perguntaram para a gente se já estava pago, a gente falou que já estava tudo pago. Essas reservas em especial do Booking, que a gente fez o download, tinha toda a comprovação do preço, a gente mostrou, e acho que foi algo que deu um pouco mais de confiança, porque quando a gente mostrou a relação dos e-mails que a gente tinha, realmente não está falando nada que a gente pagou, não pagou, era só uma confirmação do e-mail mesmo. Então acho que já fica uma dica aí, se você não tem certeza de onde vai, fala que está tudo pago, reserva pelo Booking, tem que ser uma tarifa especial para cancelamento gratuito, e depois que você passar pela imigração você consegue cancelar tudo. E uma outra coisa que o agente perguntou pra gente foi
a passagem de regresso para o Brasil. Perguntou se a gente ia voltar para Guatemala e quando que a gente ia voltar para o Brasil. A gente falou que por volta de 20 dias e a gente tinha comprado uma passagem caso fosse solicitado, porque a gente já imaginou que seria solicitado. E ele queria ver essa passagem de retorno para o Brasil. Eu imagino que se fosse uma passagem de volta para Guatemala, eu acho que não seria aceito. Então já fica mais essa recomendação aí para vocês. A gente fez a reservação pelo site da Avianca, então com 24 horas a gente consegue cancelar também, sem nenhum tipo de tarifa. A gente já fez isso diversas vezes aqui, estando no país, e sempre deu tudo certo, 100% de reembolso. Então fica essa dica para vocês que vão entrar em algum país, seja Europa, aqui na América Central, que é bem chatinho, ter esse tipo de comprovante. E a gente não tem o visto americano, e alguns outros brasileiros que passaram ontem com a gente viu que eles tinham visto americano e passaram pela mesma coisa. Tiveram que esperar, depois tiveram que imprimir os comprovantes e apresentar para o pessoal. A gente não tinha, acho que também a gente deu sorte, porque a gente ficou por último lá. A gente foi liberado, sei lá, quase meio-dia. E o pessoal tava sem saco de ver a gente lá e liberou. Mas a gente já deu essa dica outras vezes. A gente recomenda que tenha o passaporte americano, porque os países aqui eles são muito chatos quanto a isso. Bom dia, Belize! O nosso segundo dia explorando as ilhas de Belize. E olha só, esses carrinhos de mini golf são bem comuns aqui. A gente está na cidade de São Pedro e o pessoal usa esses carrinhos para se locomover pela ilha. É uma ilha grandinha até. E em todos os lugares a gente vê o pessoal andando. E a gente veio agora fazer um tour bem legal, que é o Tour do Chocolate aqui em Belize. Então vai ser uma experiência bem bacana. A gente já teve uma experiência parecida na Guatemala, aprendendo um pouco como os maias faziam chocolate. Então, como os maias também viviam nessa região, é mais ou menos parecido. E ao mesmo tempo uma experiência diferente, porque a gente está em outro país, uma cultura diferente. Mas a gente está bem animado. A gente está agora na Chocolate Belize Company. E esse tour acontece de segunda a sexta, no horário das 10h30 da manhã. E tem o custo de $25 de Belize. Assim como na Guatemala, os maias também habitaram a região que hoje conhecemos como Belize. Eles foram os precursores na criação do chocolate, originalmente preparado como uma bebida sagrada oferecida aos deuses. Essa tradição milenar continua viva até hoje em vários países da América Central. E durante o tour, é possível acompanhar de perto todas as etapas do processamento do cacau, desde a colheita e a fermentação das sementes até a produção do chocolate de forma artesanal. Além de observar, os visitantes também podem participar do processo e, claro, degustar os deliciosos chocolates feitos ali mesmo.
E pra gente, a melhor forma de explorar qualquer lugar que a gente viaja é caminhando a pé, sem rumo, sem direção, até a gente encontrar lugares como esse que a gente está aqui. A gente está na frente de um resort, a gente saiu de onde a gente estava, caminhou por volta de 40 minutos, mais ou menos, sentido norte da ilha. E olha só, esse lugar que a gente encontrou. Não tem ninguém aqui. E olha, o de hoje não tá tão bonito, infelizmente. Tem um pouco de nuvens, mas olha só a cor desse mar ali atrás. E aqui São Pedro, todo mundo fala que não é o lugar mais bonito, apesar de ser muito turístico. A gente escutou de outros viajantes que Placência, por exemplo, é mais bonito que aqui. Tomara que a gente tenha a sorte de conhecer agora nessa viagem. Mas a gente esperava um pouquinho mais. Não sei se pela época do tempo também tá muito sujo as praias. É bonito, mas a gente esperava um pouco mais. E nosso último dia aqui em São Pedro, a gente resolveu ficar mais de boa. Viemos para a praia que a gente veio ontem, porque ontem estava o tempo mais fechadinho e hoje amanheceu o sol bem forte, fazendo bastante calor, apesar de estar ventando bastante também. A gente resolveu levantar o drone, fazer algumas imagens muito lindas aqui. Dizem que não é a melhor praia, mas a gente está curtindo bastante a ilha. E a gente acabou de conversar com um morador, não sei se ele mora bem aqui na frente ou se ele trabalha aqui. E a gente estava trocando uma ideia e ele estava contando pra gente. A gente falou que era do Brasil e perguntou se tinha muito brasileiro aqui, falou que não tinha, que, assim, bem raro ver brasileiro por aqui, que realmente o público deles que frequenta aqui são os americanos. E a gente estava perguntando sobre a língua. Falaram pra gente que como eles são uma colônia britânica, eles foram colonizados pelos ingleses, então o inglês deles é diferente do inglês americano. Só que ele falou pra gente que eles não falam inglês, eles falam o crioulo, como se fosse o inglês crioulo, que é bem diferente, se for pensar do inglês britânico, questão do sotaque também, principalmente, mas que tem essa distinção. E até para mostrar para vocês aqui agora o dólar de Belize, tem até a Betinha aqui. Essa é uma nota de 10 dólares. $1 dos Estados Unidos equivale a 2 dólares aqui de Belize. Então esse aqui seria mais ou menos 5 dólares americanos. Seriam 5 dólares americanos. Daria mais ou menos uns R$ 25. Bem bonita a nota. See this life don't last forever. I'ma make we turn me come see tonight. I was a good guy, bad tonight. Bad boy. I get alcohol more and I see shots and vibes. But my guys, E a gente percebeu uma diferença muito grande. Para quem não acompanhou a gente veio a partir da Guatemala para cá, para Belize. Então
Lá na Guatemala a gente achou todo mundo muito amoroso, muito simpático, e aqui a gente sentiu uma diferença muito grande. Isso assim, contando da nossa percepção, o que a gente viveu, a gente ainda está no primeiro lugar, aqui no país que a gente veio para conhecer, que é São Pedro, que fica mais ao norte. Mas não sei se é porque fazia muito tempo que a gente não estava habituado a escutar inglês todos os dias, conversar inglês, mas o sotaque deles é bem diferente de verdade. É um pouco complicado para a gente até começar a entender, mas sim, é claro que a gente consegue entender, mas é um pouquinho difícil. Eles falam muito rápido também, parece que a gente, todo lugar que a gente vai, que são pessoas diferentes, tem um sotaque diferente, a gente tem que reaprender. Então a gente está sentindo isso aqui também. E as pessoas, elas não são. As pessoas são gentis, mas não são tão gentis quanto a gente estava acostumado, por exemplo, na Guatemala e no Brasil também. As pessoas são bem mais sérias, mais secas, não são muito de conversa assim. E as pessoas, claro, foram uma colônia britânica, mas a maioria das pessoas que vivem aqui hoje são chamadas de garífonas, que são pessoas negras, a maioria da população aqui de Belize, que vivem aqui. Então, por mais que são uma colônia, tem um mix muito grande de povos originários também. Na parte de selva, porque todo mundo pensa em Belize, pensa já em praias e tal, mas tem uma parte muito importante, muito histórica, é o interior do país, que tem muito da cultura maia também, que a gente viu bastante na Guatemala. Não sei se a gente vai conseguir ver agora nessa viagem de Belize. Então tem um mix muito grande de culturas, sotaques no idioma e muitas coisas que fazem com que esse destino, por mais que seja um país pequeno, tenha uma variedade muito grande de possibilidades para a gente ver e conhecer aqui no país. E por mais que Belize não seja um destino muito conhecido pelos brasileiros, quando a gente conhece um pouco mais, a gente conhece a parte das praias, que são as Ilhas Incríveis, Caribe, o Marzão do Caribe que está aqui na nossa frente, praias incríveis, cores incríveis também, fazer snorkel, mergulho, passeios de barco, mas a realidade das pessoas é muito diferente. Aqui é um país bem caro, se a gente for comparar com outros, principalmente da América Central, possivelmente um dos mais caros aqui. Isso porque toda essa questão de praias, óbvio que sempre praias, ilhas são mais caros, sim, mas tipo de turismo feito para quem tem dinheiro. Só que é muito triste a gente ver que a realidade do país é muito diferente dessa. A gente veio pela Guatemala, então a gente cruzou todo o país por dentro, a gente conseguiu ver pouco, mas a gente viu algumas realidades bem diferentes do que a gente estava esperando. A capital, que se chama Belmopan, é uma cidadezinha super pequena. Belize City, que é a principal cidade, também é uma cidade super pequena, e a gente consegue ver que é um país muito pobre, apesar de ter inúmeros resorts de luxo aqui, muitas pessoas que têm dinheiro, que vêm de fora para cá, que tem resort, tem algum tipo de negócio aqui, mas a população que vive no interior e até aqui nas praias mesmo, na cidade de Belize, que a gente viu bem pouquinho, mas viu, é uma realidade muito pobre e muito diferente dessa que a gente vê com o olhar turístico também.
E para quem não sabe, Belize tem a maior barreira de corais das Américas e a segunda maior barreira de corais do mundo. Então é um dos melhores lugares para fazer mergulho e snorkel. Tem uns lugares bem interessantes como o Blue Hole, que é um buraco todo azul no meio do oceano, bem bonito. Infelizmente é um pouco caro, tem passeios que vai de barco e de avião. É um passeio que acho que é bem interessante. E a gente conversando com o pessoal, existem diversos tours para ver tubarão-baleias, arraias, baleias, uma diversa variedade de peixes. Então, é um destino para quem gosta também de fazer mergulho, além das praias. O nosso vídeo de São Pedro vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aventuras. Nos nossos próximos vídeos, vamos explorar as ilhas de Kickalker e uma ilha privativa no atol de Turneffe. Não perca!